Olá, sou o professor Charles Guidotti, professor do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, campus Santo Antônio da Patrulha. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pela comissão organizadora da Semana Acadêmica do Polo UAB Santo Antônio. Fui desafiado pela comissão a estar aqui conversando com vocês sobre o século XXI e as tecnologias digitais na escola. Momento oportuno de se estar conversando sobre essa temática devido a tudo aquilo que estamos vivendo em relação à pandemia do coronavírus. Um momento em que as escolas e universidades estão com as aulas presenciais suspensas e que temos aí observado através das redes sociais manifestações de angústias de professores, pais, estudantes e gestores em torno do utilizar as tecnologias digitais nesse momento. Pois bem, a minha fala aqui vai contra a esse movimento de utilizar as tecnologias digitais neste momento, o momento de isolamento. E vai a favor de utilizar esses recursos pós-pandemia, em que a gente utiliza esses recursos na escola. Inicia essa fala trazendo a imagem de abertura do evento da Semana Acadêmica, em que essa imagem nos traz um conjunto de informações do evento e nos traz uma pergunta lá no cantinho, que é: o futuro chegou e agora, professor? Essa pergunta, para mim, a resposta a essa pergunta está no próprio conjunto da imagem, em que traz ali uma menina mexendo no celular, outra no computador, um menino com um lápis na mão. Calculei ali a questão do online. Parece que o maior desafio nosso, enquanto professor, durante esse século XXI, é realmente aprender a utilizar todos esses recursos, todas essas tecnologias de modo integrado nas nossas aulas presenciais. Mas para isso a gente deve pensar muito bem como integrar isso às nossas aulas. Então, eu trago que o movimento de implementação de qualquer projeto que envolva as tecnologias na educação devem ser planejados e não improvisados. Então, meu primeiro argumento para dizer não à questão da EAD, a questão da educação online nesse momento na educação básica, é dizer que a gente está improvisando, tá? De forma que não refletimos sobre o uso desses recursos, não se organizamos para criar materiais, então estamos improvisando. Além disso, devemos nos dizer que a educação online exige maior intensidade de trabalho e mais recursos. Por exemplo, para produzir esse vídeo, eu tive que me apropriar de algumas ferramentas, tive que aprender a utilizar uma câmera, tive que me apropriar de recursos de edição de vídeo, enfim, isso demanda muito tempo. É muito mais que 50 minutos de aula. Além disso, outros aspectos que devemos levar em consideração é que 42% dos lares não possuem computador, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2018. Além disso, 30% dos lares não possuem nem computador e nem internet. E ali eu trago uma imagem bem representativa disso, de como como proporcionar uma educação de qualidade a esses estudantes que nesse momento se eles não têm acesso a esses recursos. Pois bem, então por isso que a minha fala é no sentido de trazer as tecnologias digitais na escola, de pensar a utilização desses recursos na normalidade da escola, na educação presencial, pós-pandemia. Falar de tecnologia, e a gente está vendo então, devido à pandemia, muita gente falando sobre as tecnologias, parece que é algo bem novo, mas não é. Desde a década de 60, com a criação do software logo, que se começa a falar das tecnologias na escola. O software logo possibilita a criação de modelos através de formas geométricas e do raciocínio lógico, além de possibilitar que o aluno seja ativo, criativo e autônomo. No Brasil, a gente observa movimentos através de projetos governamentais de incentivo à informática na educação a partir da década de 80. E aí a gente lista alguns projetos como Educom, Formar, Proninf, Proinfo, UCA
em que são projetos orientados para a formação e promoção do uso do computador em sala de aula. Por que o computador em sala de aula, né? Porque ele oferece um conjunto extremamente diversificado de possibilidades. Também não podemos esquecer de outros recursos digitais, outras tecnologias digitais, como o próprio smartphone em sala de aula. Mas esses projetos focam mais no incentivo do uso do computador. Além disso, outra pesquisa do Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação traz algumas informações importantes que no sentido de dizer que 98% das escolas públicas têm computador de mesa e que 86% delas dispõem de computadores portáteis. Em relação ao seu uso, 59% dessas escolas afirmam que não fazem uso desses recursos. E aí eu trago uma questão para a gente pensar. Por que, apesar da existência de programas específicos de introdução às tecnologias de informação e comunicação, mesmo que seja o computador, no Brasil a sua presença ainda é insuficiente? E aí trago essa questão para a gente ir pensando durante o vídeo e pós-vídeo. É inegável das possibilidades que as tecnologias nos traz para a nossa sala de aula. Elas possibilitam maior interação entre professor e aluno, maior comunicação entre esses sujeitos, possibilita investigação, possibilita que o estudante produza, crie materiais, por exemplo. Mas para explorar essas potencialidades, essas possibilidades das tecnologias, devemos assumir que o aprender é relacionar, é integrar, é contextualizar, é desvendar. Precisamos assumir que o aprender é uma experiência coletiva. Se eu não assumo que o aprender é uma experiência coletiva, como eu vou proporcionar a interação entre os estudantes, por exemplo? Então, um grande desafio que emerge aí é aprender a integrar as várias tecnologias aos diferentes movimentos de ensino e aprendizagem. Por exemplo, eu trago ali uma figura de como explorar uma imagem, por exemplo, em sala de aula. Como integrar problematizações dessa imagem com o uso de um simulador? O que tem a ver, por exemplo, nesse movimento utilizar um Google Docs ou até mesmo utilizar o livro didático, o caderno, o quadro, o giz em sala de aula? Então, parece ser o grande desafio do século XXI para nós professores é aprender a integrar essas diferentes tecnologias na nossa sala de aula. Para mim, essa integração, as tecnologias, a integração dessas diferentes tecnologias vai acontecer quando passarmos a inserir em nossa sala de aula abordagens de ensino que superem a aula copiada. E aí a literatura nos indica algumas abordagens, dentro delas eu trago 4 que eu venho estudando ao longo do tempo, que é o educar pela pesquisa, a pesquisa em sala de aula, o ensino por investigação, a pedagogia por projetos. Essas 4 abordagens de ensino surgem em vertentes teóricas diferentes, mas elas convergem em alguns aspectos. A pesquisa em sala de aula pode ser representada como um ciclo dialético capaz de levar gradativamente a modos de ser, compreender e fazer cada vez mais avançados, como diz Moraes 2012. Esse ciclo dialético nos traz a importância do questionamento em sala de aula, a construção de argumentos e a comunicação desses argumentos. Iniciamos olhando para esse ciclo a partir do questionamento. O questionamento é a contar da dúvida, da inquietação de estudantes e professores que se inicia um processo de busca, de criação e ampliação de argumentos. Possibilitar que o estudante faça perguntas ou fazer perguntas ao estudante é valorizar a curiosidade, a incerteza em sala de aula. É um movimento inverso àquele que a gente está acostumado em sala de aula, onde o professor apresenta certezas apenas para o estudante.
pouco abre espaço, por exemplo, para o estudante questionar quais são as perguntas dos estudantes. E esse movimento de questionamento, o questionamento pode ser elaborado pelo professor, pode ser elaborado pelo estudante, pode ser elaborado na parceria professor e estudante, por exemplo. Aqui eu trago duas imagens. Por exemplo, eu tenho a primeira imagem ali em cima, um vídeo. Né? Nesse vídeo eu tenho duas cubas, uma com água quente e uma com água fria, e um balão colocado na tampa de uma garrafa. O que vai acontecer com esse balão quando eu colocá-lo, por exemplo, no recipiente com água quente? Pode ser uma pergunta, um questionamento a ser feito para os estudantes. E eles registrarem possíveis hipóteses, o que eles acham que acontece. Aí a gente está explorando concepções prévias desses estudantes. Mas também eu posso ter um simulador onde eu crie perguntas com os estudantes. E ali eu tenho um conjunto de perguntas. Vejam que eu tenho várias perguntas dos estudantes fazendo em relação ao simulador. Por exemplo, conforme o skatista desce da rampa, começa a ganhar velocidade, é nesse momento que a energia se transforma em energia cinética. E o simulador possibilita do estudante explorar essa pergunta através dele. O segundo momento é justamente esse momento de exploração, que é iniciar um movimento de construção de argumentos, que é onde efetivamente o estudante vai buscar, vai analisar, testar hipóteses, respostas, interpretar informações, compor e recompor informações. E aqui a gente traz um conjunto de aspectos que envolvem esse movimento de busca, que é a fala e escrita em sala de aula, a importância da leitura e do registro. A escrita, esse registro acontece através da escrita, da produção de pequenos vídeos, de fotos, de áudios, enfim. Aqui também aparece a importância do compartilhar, do partilhar, da colaboração em sala de aula. Da comunicação permanente em sala de aula, do estudante estar falando o que ele está aprendendo, o que ele está observando, quais são as informações que ele está coletando, como ele está coletando essas informações. É um movimento também que envolve o questionamento reconstrutivo, questionamento onde o professor está sempre desafiando o estudante a buscar novos argumentos, a aperfeiçoar o seu argumento em construção. Por exemplo, por que você acredita nisso? Como você chegou a isso? Tá? E aqui as tecnologias possibilitam esse movimento de construção de argumentos, por exemplo, através de um editor de texto online, através do Google Acadêmico. Também é um movimento do professor saber aonde procurar essas informações, ajudar os estudantes a procurar essas informações em fontes seguras. O último momento é a questão da comunicação desses argumentos. Todo argumento precisa ser comunicado. Então é o exercício, de acordo com Moraes, é o exercício de validação e reconhecimento das novas verdades por uma comunidade mais ampla. Aqui surge, por exemplo, a possibilidade de realizar feiras de ciências na escola, mas não só feira de ciências, que já é um movimento bem grande dentro da escola, mas quem sabe produzir com os estudantes pequenos vídeos onde ele mostra como construiu o argumento, como ele buscou informações, o que ele compreendeu, o que ele compreendeu. Pode ser produzido podcasts também, pode ser produzido um blog onde o estudante vai mostrando esse movimento todo de construção do seu argumento. Voltando à nossa pergunta inicial, lembrando por que, apesar da existência de programas específicos de introdução às tecnologias digitais, no Brasil sua presença ainda é insuficiente. Eu acho que ela só vai passar a ser suficiente quando a gente tornar viável o acesso frequente de professores e estudantes às tecnologias digitais. Exemplo, computadores e internet de qualidade. Além disso, quando nós, professores, aprendemos a utilizar esses recursos de nível básico como ferramenta. Aprender também a dominar as ferramentas da web, aonde pesquisar, como construir uma página, por exemplo, vídeos, apps. Só vamos poder cobrar isso dos estudantes quando nós
aprendermos a utilizar esses recursos também. Além disso, pensar na nossa formação no sentido pedagógico de utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. E aqui não é formações como a gente tem, formações verticais, é criar espaços, fóruns de discussão dentro da escola entre colegas professores. Pensar em formações mais horizontais, onde a gente aprende entre pares. Além disso, o maior erro é utilizar as tecnologias para reforçar as crenças existentes sobre os ambientes de ensino. Utilizar as tecnologias para continuar fazendo aquilo que a gente chama de tradicional. Então, a partir desse vídeo, eu trago algumas questões para a gente seguir pensando através de um fórum de discussão. Quais são os nossos questionamentos ao assistir esse vídeo? Que aspectos que você destaca que possam ser relacionados às tecnologias digitais de informação e comunicação na escola? Quais são as nossas experiências, nossos desafios? Você pode registrar as respostas a essas perguntas no fórum, seguindo esse link que está disponível. Estou disponibilizando aqui embaixo do vídeo esse link para a gente continuar conversando lá nesse outro espaço. Lá nesse fórum vou disponibilizar algumas ferramentas, alguns vídeos, alguns materiais de apoio à utilização das tecnologias digitais na escola. Agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição de vocês para a gente continuar conversando sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação na escola. Forte abraço, tchau, tchau.